E não é que a reunião no Conselho Deliberativo do Palmeiras acabou em grave e forte discussão entre Leila Pereira e um conselheiro do Palmeiras. É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, nessa hora. Nessa hora eu estava aqui lendo algumas coisas, conversando com algumas pessoas e vamos comentar sobre isso. Afinal de contas, Leila falou algumas coisas que vale a pena a gente trazer aqui a nossa opinião para esse canal. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve, compartilha com seus amigos. E vamos, primeiramente aqui a matéria no GE, da Camila Alves e do grande Thiago Ferri, colega muito bacana que cobre o Palmeiras lá no GE. Conselho aprova orçamento de 1,2 bilhão de reais do Palmeiras em reunião marcada por discussão com Leila. A votação ocorreu na noite dessa terça em encontro no qual um conselheiro teve debate acalorado com a presidente Leila Pereira. O Conselho Deliberativo do Palmeiras aprovou o orçamento do clube para 2026 em uma reunião marcada por críticas e uma discussão de conselheiros com a presidente Leila Pereira na noite dessa terça-feira. O documento terminou aprovado por unanimidade com receita de 1 bilhão e 200 milhões e superávit de 11 milhões e 200 mil reais. Antes da votação, um dos conselheiros presentes chamou a gestão de incompetente, fez críticas à postura do time e aos gastos durante a temporada, que terminou com 2 vices no Brasileiro e na Conmebol Libertadores. Fez críticas ainda ao diretor de futebol Anderson Barros, disse que ninguém defendeu o clube contra os abusos de arbitragem neste ano, além de reforçar críticas à possibilidade de mudança de estatuto para permitir um terceiro mandato no Palmeiras, dizendo que não vai ter golpe e iniciando uma discussão com a presidente na reunião. Leila voltou a dizer que os vices ocorreram por responsabilidade do próprio Palmeiras, que investiu o que pôde e que voltarão acertando os erros que foram cometidos, como a gente já falou aqui, trouxe a entrevista dela no domingo. Sobre o terceiro mandato, a presidente disse que não existe golpe caso seja aprovado. Ixi, atualizou aqui sem querer. Será que os caras mudaram a matéria? Sobre o terceiro mandato, a presidente disse que não existe golpe caso seja aprovado pelo Conselho a alteração do estatuto. Bom, aí aqui traz os valores, né, que o Palmeiras aprovou nessa noite, 1 bilhão. E aqui tem mais detalhado também as receitas que o Palmeiras pretende para o ano que vem, patrocínios, licenciamento, direito de TV, o Avante, enfim, tudo que a gente já sabe. E aqui traz um número também que o Palmeiras prevê arrecadar quase aí 80 milhões de reais em repasses da W Torre. Mas, gente, o mais importante está aqui, na reunião. O nosso palestra, o Rafael Bulara, trouxe lá no nosso palestra o nome deste conselheiro, que eu não conheço, mas está aqui. O nosso palestra apurou que o conselheiro de oposição, José Corona Neto, fez duras críticas ao trabalho da mandatária palmeirense na temporada, com alto valor investido, enfim. E além disso, ele falou que a Leila herdou um elenco campeão montado pelo ex-diretor Alexandre Matos e o ex-presidente Maurício Gagliotti. Depois do discurso de José Corona, a mandatária teve o direito de resposta e afirmou que não aceitaria ser desrespeitada e que buscaria os meios legais para acionar o conselheiro na justiça. Aí eu fico perguntando, será que se o cara ofendeu a Leila, beleza. Mas se ele só fez críticas à gestão dela, eu acho que é do jogo, pô. Fez críticas à gestão, fez críticas aos gastos, fez críticas aos resultados. Você pode achar que é até exagerado. Mas, cara, o conselho é para isso, para cobrar. A oposição serve para isso, para cobrar a presidente. E aí ela já lança uma resposta assim, que vai acionar o cara nos meios legais na justiça. Aí o Bular ainda continua aqui que a reunião contou com um bate-boca entre a presidente, José Corona, que precisou ser contido por seguranças e foi retirado do evento. Aí aqui ele traz ainda mais um pequeno parágrafo dizendo que o José Corona, em 2014, esteve envolvido em uma polêmica quando criticou a gestão do Paulo Nobre por meio de mensagens via celular. A expulsão do conselheiro já esteve em pauta dentro do Conselho Deliberativo naquela ocasião. Mas assim, cara, eu não conheço o José Corona Neto, não conheço. Mas a gente clama tanto por uma oposição hoje dentro do Palmeiras,
que praticamente vive lá dentro, e eu já soube de pessoas que vivem num mar de rosas, que não há quase oposição à presidente Leila Pereira. E um clube, para funcionar, ele precisa de uma oposição. Um governo, para funcionar, ele precisa de uma oposição. Um mandato, para funcionar, precisa de uma oposição. E aí a presidente tenta impor esse tipo de frase, enfim, de querer processar quem critica ela, me parece um pouco exagerado. E aí aqui o nosso palestra traz outra nota, outra matéria sobre o discurso da Leila. Leila Pereira discursa em reunião do Conselho Deliberativo, e aqui para mim é o mais grave, tá? Discurso em reunião do Conselho Deliberativo e fala sobre terceiro mandato, não é golpe. Regimento interno limita a presidência a uma única reeleição, o que obriga a mandatária a liderar uma reforma interna para viabilizar sua permanência até 2030. Vivendo o seu segundo mandato na presidência do Palmeiras, Leila Pereira não esconde o desejo de seguir no comando do clube após 2027. Em fala durante reunião do Conselho Deliberativo nesta terça-feira, Leila revelou que está disposta a cumprir mais um mandato e destacou que uma mudança do estatuto não seria golpe. Aí aqui tem a aspa dela, que está pequena que eu não consigo ampliar. Nosso estatuto prevê a possibilidade de ser alterado, então não é golpe. Se o Conselho decidir a alteração, não é golpe. Fico feliz que tenham pensado nisso por mim. Eu sou conselheira vitalícia. Essa questão de alternância de poder não acontece no Real Madrid, né? É piada que ela fez essa comparação, né? O presidente está lá há 20 anos e ganhando tudo. Isso é sobre competência. Leila, deixa eu te falar uma parada, tá? Sou torcedor de arquibancada, não sou conselheiro do clube, não sou sócio do clube. Sou sócio torcedor. Pago o meu avante todos os meses. E sou jornalista também. Mas sou torcedor. Todo clube que alterou o estatuto em meio ao mandato vigente se deu mal. Você pode ficar muito bem no Palmeiras, na política do Palmeiras, na vida do Palmeiras, se for do seu interesse, respeitando o regime, respeitando o seu mandato, encerrando o seu mandato e preparando. Você tem esse direito de preparar uma pessoa da sua confiança para que concorra à eleição dentro do clube à presidência do Palmeiras. Você tem esse direito. Prepare uma pessoa para te substituir. Respeite a regra do jogo. E conselheiros, respeitem a regra do jogo. Respeitem a história do Palmeiras. Você pode continuar na vida política do Palmeiras, não precisa se perpetuar no poder. Porque aí me causa uma questão de que você quer continuar como presidente do Palmeiras por quê? Por que você quer continuar até 2030? É pelo poder? É pelo ego? É pela imagem? É pelos holofotes? Ou é pelo Palmeiras? Porque, como eu disse, se você quer continuar na vida do Palmeiras, você pode continuar. Você pode ser diretora, você pode, como você mesmo disse aí, que você é conselheira vitalícia, você pode aconselhar, que essa é a função do conselheiro. Você pode continuar na vida política do clube, mas não precisa ser mais presidente. Respeite o mandato, depois tente a reeleição. Mas não, né? Não é golpe, não é golpe, imagina. O regimento interno limita a presidência a uma única reeleição, o que obriga a mandatária a liderar uma reforma interna para viabilizar sua permanência até 2030. Para derrubar essa regra, o rito político passa diretamente pelo Conselho Deliberativo. Caberá ao presidente do órgão, Alcir Ramos da Silva Júnior, é bom que o nosso palestra dá nome aos bois, pautar o tema e submetê-lo à votação. O projeto precisa de aprovação de 50% mais um dos votantes, ou seja, 151 votos. Ao todo são 300 conselheiros. Ou seja, 300 palmeirenses vão decidir por 17 milhões de pessoas. Pois é. Aí aqui eles trazem ainda essa repercussão, né, da discussão da Leila com o conselheiro. E isso faz a gente ficar preocupado, né? Porque estamos aí há mais de uma semana de que terminou a temporada. O Palmeiras está a passos de tartaruga no mercado, assim como vários outros clubes. A temporada de fato ainda não acabou. Temos
o Intercontinental amanhã, temos o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, mas o mercado tá muito... Eu falei que era o período chato, mas o mercado tá muito devagar, e o Palmeiras tá mais devagar ainda. Então, eu acho que nesse momento a preocupação da Leila, das pessoas que cercam ela, seria o Palmeiras, o planejamento pro ano que vem. Não falar em continuidade, em mudança de estatuto com um mandato vigente. A preocupação é outra. E assim, não conheço o José Corona Neto, mas as críticas que ele fez, segundo aqui o nosso palestra, segundo o GE, as críticas que ele fez são absolutamente pertinentes. Você pode discordar e concordar, agora ameaçar de processo, ameaçar na justiça. Que é isso? Que virou o Palmeiras, cara? O que vocês estão fazendo aí, 300 conselheiros? O que vocês estão fazendo? Ok, o Palmeiras fechou no azul, 11 milhões e meio de superávit, receita ali orçada para o ano que vem. Agora, 400 milhões em vendas de jogadores, não é muita coisa, não? Colocar o Alan nesse balaio também, o craque do time, jogador diferente, vocês vão trazer outro com características bem parecidas, um jogador bom de bola como o Alan. Qual é a garantia que a gente tem como torcedor? O Palmeiras está virando isso? 400 milhões em vendas. De novo. Será que não dava para ter se programado para fazer um orçamento menor em vendas de jogadores? Óbvio que alguns precisam sair, como o Bruno Rodrigues hoje, né? Bruno Rodrigues, que cabecinha, hein? Mikael, graças ao bom Deus, vai sair também. Erro de vocês. O conselheiro tá certo de questionar muitas contratações, aí 700 milhões de reais. Paulinho no estaleiro, vai ficar 1 ano parado, 1 ano vai completar. Facundo Torres e Sousa são mais de 180 milhões. Mikael, Emiliano Martinez, Jeff Té, Kelvin. São esses os jogadores do Palmeiras? Ok, alguns aí a gente salva. Alguns são ok para compor elenco. Agora o problema é o preço. Eu sei, o mercado está inflacionado, Felipe, é o preço do futebol. Vocês são remunerados aí dentro para buscar o melhor pro Palmeiras. E talvez, essa temporada não tivemos o melhor. Gastamos bastante e dentro de campo são jogadores que precisam se provar. Chega do time do amanhã, vamos ser o time do agora. Vamos ter um time de jogadores que merecem vestir a camisa do Palmeiras, não um time de Mikael, de Bruno Rodrigues, de Emiliano Martinez, de Sousa, Facundo Torres, Maurício, água de salsicha, 60 milhões de reais no Maurício. O conselheiro tá errado, José Corona Neto tá errado de ao menos levantar o único, pelo que eu vi aqui das apurações, o único que se levantou para cobrar, para falar alguma coisa de, opa, peraí, beleza, esportivamente disputamos tudo, mas não ganhamos nada e temos que olhar para dentro e melhorar na próxima temporada. Mas como nós vamos melhorar? Qual é a sinalização de que vamos melhorar? Ampliando o mandato, Leila? Me parece que a preocupação dentro do Palmeiras hoje é outra. Quero estar errado. Eu sei que a janela é bem curta. Falei aqui ontem, informação de que a janela mesmo vai ser no meio da temporada. Não só para o Palmeiras, mas como para todos os outros clubes. Mas a gente vê um clube cada vez mais fechado, cada vez mais recluso, cada vez mais longe do seu torcedor. E temos que nos deparar com essa declaração, na minha opinião, pífia da presidente do Palmeiras de se comparar ao Florentino Pérez, que está há 20 anos no poder. Essa é a sua intenção, Leila? Ficar 20 anos no poder do Palmeiras? Não ter alternância, não ter oxigenação política? Essa é a sua intenção? Seja claro, então. E outra, se comparar ao Real Madrid, o Real Madrid ganha títulos aí com o Florentino Pérez, ganhou várias Libertadores. Várias Champions Leagues, que é a Libertadores deles. E você, ganhou o quê? 2 brasileiros e 3 paulistas.
Maurício Gagliotti ganhou 2 Libertadores. E você herdou um time dele, como disse o conselheiro. Não tô aqui defendendo o José Corona Neto, tô apenas defendendo o argumento dele hoje na reunião, que fique claro, não o conheço. Mas achei interessante alguém se levantar e no mínimo questionar. No mínimo. Porque esse também tem que ser o papel do torcedor palmeirense. Ficar atento, bem atento ao que acontece e, como eu disse aqui no domingo, cobrar o técnico Abel Ferreira de campo e bola. 2026, cobrá-lo de campo e bola. E vocês, diretoria, como disse o conselheiro, mais atenção nos bastidores. Vamos defender os interesses do Palmeiras. Com firmeza. Sem notinha. Anderson Barros, põe a cara. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Se não, daqui a pouco, a gente vira o soberano verde. Achando que tá por cima da carne seca. Não, vamos ampliar mandato. Vamos vender 500 milhões de jogadores. Vamos vender a base inteira. E é isso. Um jovem surgiu como o Alan. Não, já vamos vender. Em vez de dar uma temporada pro moleque pegar mais cancha, ser mais protagonista do time, ajudar esportivamente o Palmeiras, se valorizar com isso e, consequentemente, o Palmeiras vendê-lo mais caro. Mas não. Primeira que chegar, 30 milhões de euros, vamos vender. Riquelme Felipe, vamos vender. Eric Belé, vamos vender. Pacheco, vamos vender. Larson, vamos vender. E assim vai. Enfim, são alguns questionamentos, quero saber sua opinião. Deixe aí embaixo nos comentários. Lembrar sempre que esse canal é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a melhor bet do mercado. Aponta a câmera do seu celular aqui pro QR Code, baixa o aplicativo da Bet Nacional, faz sua fezinha sempre com responsabilidade e vamos apostar no Vascão amanhã, hein? Vamos apostar no Vascão e também no PSG. Brincadeiras à parte, é isso. O ano já acabou pro palmeirense, só nos resta torcer pelos outros, é uma merda. Mas, enfim, é isso. Mas preocupação no Palmeiras, como eu trouxe aqui hoje. Preocupação é fora de campo. O que acontece fora de campo me preocupa e muito, rapaziada. Me preocupa e muito. E você, tá preocupado também? Comenta aí embaixo, deixa o like, deixa o hype, que é muito importante. E a gente se vê no próximo vídeo. Demorou? Valeu, tamo junto. Pelo Palmeiras. Avante palestra, é nóis.